porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Somente até aqui, queridos. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem muito poderosa, assim como a Bíblia num todo. A Bíblia, ela em toda em si, ela é instruída e ela é inspirada pelo Espírito de Deus. O capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos vai tratar-se acerca do nosso Jesus. E o que me chama a atenção nesta passagem do capítulo de número 6 é que Jesus ele se apresenta tanto do lado humano quanto do lado divino. A Bíblia vai falar no capítulo 6 que o nosso mestre ele fica um pouco, podemos dizer, humanamente falando, ele fica sentido com a morte de um combatente, de um amigo, de um homem de frente de batalha, por nome de João Batista. Eu acredito que todos sabem quem foi o João Batista, que foi aquele homem a qual teve uma palavra poderosa, pura e dura à beira do Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando João Batista ele é morto, os seus discípulos eles chegam até o mestre simplesmente para dar-lhe a notícia do ocorrido, daquilo que havia acontecido. E como Jesus havia pregado a palavra há dias, o cansaço físico de Jesus, do lado humano, é exposto. E quando a notícia chega dizendo: mestre, João Batista foi morto, a sua cabeça foi apresentada em uma bandeja, e contam para Jesus tudo o que aconteceu, Jesus, do lado humano, ele sente aquela situação. E ele convida os seus discípulos para se retirarem um pouco e para ir a um lugar deserto. Jesus está aqui ensinando que existem momentos na nossa vida, existem momentos na nossa história, existem momentos na nossa caminhada que precisamos recuar para poder avançar. Jesus vinha pregando há dias, quando a notícia chega que João Batista é morto, Jesus refere-se aos seus discípulos dizendo: vamos recuar um pouco, vamos para um lugar mais deserto para podermos pensar, conversar, recarregar as energias para poder avançar novamente. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus está com os discípulos no barco, a multidão em terra está observando. E a multidão agora em terra vai seguindo o barco onde está Jesus e os seus discípulos. E a hora que Jesus chega com o barco, e Jesus ele para com os seus discípulos em terra, a multidão já está lá esperando. E aqui, dentro do capítulo 6, eu fico vendo a forma em que Jesus trabalha, a forma em que Jesus queria ensinar os seus discípulos, que ali simbolizam a igreja, a forma de evangelizar, a forma de atuar. E Jesus agora, quando ele desce do barco, nós vamos ter aqui, queridos, duas visões. A visão dos discípulos e a visão de Jesus. Quando os discípulos descem do barco, a preocupação deles ela é completa, ela é inteira para Jesus. Então eles se perguntam em si: o que é que esta multidão aqui está fazendo? Será que eles não entendem que Jesus também precisa descansar? E quando eles descem, eles ficam preocupados e pasmados com o tamanho da multidão que está esperando Jesus descer do barco. Mas a Bíblia vai dizer, e ela é bem sucinta também no capítulo de número 6, que Jesus, quando ele desce, Jesus ele dá algumas demonstrações aos discípulos. Primeiro, quando Jesus ele desce do barco, ele olha para a mesma multidão que os discípulos que simbolizam a igreja estão olhando. E aonde eles viram que Jesus precisava de um momento só para descansar, Jesus olha para a multidão e a Bíblia diz que Jesus vê eles como ovelhas que não têm pastor. E a segunda visão que Jesus tem, ela é entrelaçada com o sentimento, porque a Bíblia diz que Jesus olhou
viu que eles estavam como ovelhas desgarradas sem pastor e Jesus sentiu íntima compaixão deles. Sentir compaixão de alguém é se colocar no lugar da pessoa. Então, quando Jesus ele desceu, Jesus se colocou no lugar de cada pessoa que ali estava. E o que eu acho lindo no nosso Jesus é que Jesus nunca desampara, nunca abandona e nunca deixa de dar atenção a alguém. E quando Jesus desce, Jesus começa a dar atenção, começa a perguntar, começa a pregar. Então imagine Jesus pregando, a palavra dele é tão poderosa que a Bíblia diz que o som da sua voz, ele também é como o som de muitas águas, mas também é uma voz serena, calma e suave. Então eu fico imaginando o mestre pregando e as pessoas lhe ouvindo. E como um culto maravilhoso, que quem sabe você já participou assim como eu, você sabe que a hora passa que você não vê, não se percebe, quando vê a hora é avançada. A preocupação dos discípulos vem e eles apresentam para Jesus algumas dificuldades que a igreja ela enfrenta nos dias atuais. Eles olham para Jesus e dizem: mestre, despede esta multidão porque a hora já é avançada. O lugar é deserto e eles têm fome. Agora olha só, quando os discípulos apresentam esse problema para Jesus que está pregando a palavra, eles estão olhando para as dificuldades que a igreja ela tem que encontrar e ela tem que fazer a obra em cima disso. Eles olham para Jesus e eles dizem: mestre, o lugar é deserto. Segundo, a hora já é avançada. Terceiro, não tem lugar para eles arrumar alimento e essa multidão tem fome. São os desafios missionários da igreja. Pregar no lugar deserto, onde ninguém quer ir, onde ninguém quer estar, onde a dificuldade no deserto ela é horrenda, ela é apresentada. Então aqui eles estão dizendo: não queremos estar no deserto. Segundo, a hora já é avançada. Os minutos estão do fim. É tempo de pregar a palavra e falar de Jesus, porque o arrebatamento está às portas. Terceiro, a multidão tem fome. Só que o interessante é que eles vão aprender com Jesus aqui, porque Jesus nunca despede alguém que chega até a sua presença da mesma maneira. Jesus olha para eles e fala: é obrigação de vocês, dar-lhes voz de comer. Aqui nós vamos ver um cenário, quando Jesus diz dar-lhes voz de comer, um cenário de um grande milagre, que as pessoas não conseguem entender e explicar, mas milagre não se explica, milagre se acredita e glorifica. A Bíblia diz que um menino se apresenta na história, e aqui tem um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos alimentam em torno de quase 30 mil mulheres e crianças. Imagine só aqui o mistério que não acontece. Jesus faz uma oração da graça ao Pai e ali a multiplicação ela acontece. O interessante é que aquilo que é dificultoso para os discípulos, quando tem alguém que se apresenta, que se coloca no lugar e diz: através da minha vida o Senhor pode fazer, sempre algo novo acontece. E a Bíblia diz que depois deste grande milagre, o capítulo de número 6, no verso 45, o título do texto está dizendo: Jesus anda por cima do mar. Então nós encontramos aqui Jesus sentindo a morte de um amigo, Jesus indo para o deserto com os seus discípulos. Nós encontramos Jesus dando atenção à multidão e dando um ensinamento para os seus discípulos que simbolizam a igreja. E no verso de número 45 do capítulo 6, nós vamos encontrar aqui Jesus dando uma ordem. Olha como é que começa o verso 45. E logo, a expressão logo está dizendo depois de um grande milagre. O que é que acontece depois de um grande milagre? Tem alegria, tem euforia, tem confraternização, tem momentos de felicidade. Então depois de um grande milagre, eles estão entre eles dizendo como é bom andar com Jesus, como é gratificante, como é maravilhoso servir a Jesus. Tem problema, tem luta, tem dificuldade, mas tem milagre. Aonde já se viu, eu fico pensando ali a mente daqueles homens que estavam com o mestre dizendo: rapaz, eu nunca vi peixe crescer desse jeito, eu nunca vi um pão se multiplicar desta forma. E ali agora eles estão todos entusiasmados, e depois desse entusiasmo que eles estão, depois de um grande milagre, vem uma ordem. E a ordem do mestre é esta, olha o texto: e obrigou os seus discípulos a subir para o barco. A mensagem profética nesta tarde, para você que está nos ouvindo através dos sons desta rádio, é esta: é tempo de entrarmos no barco. Tem muita gente que se desviou, se afastou, distanciou da fé. Tem muita gente que se escondeu um pouco. E Jesus está te chamando nesta tarde, dizendo: é tempo de você entrar no barco.
O arrebatamento está chegando, as coisas estão estreitando, tudo está acontecendo para o fim, mas ainda há tempo de você entrar no barco. E olha a palavra que Jesus libera para eles depois de obrigar. A pessoa, quando ela é obrigada, ela não entra porque quer. Quem obriga tem autoridade sobre. Então Jesus não pede de um ato gentil, Jesus obriga eles a entrarem. Então é sinal que eles relutaram. Mas o mestre está agora dizendo, vocês são obrigados, vocês têm que entrar no barco. E a palavra de Jesus é liberada. Que palavra é? E passar adiante para o outro lado, porque eu vou me despedir da multidão. Agora entenda, Jesus quando libera uma palavra, esta palavra ela é irrevogável. Não tem demônio, diabo, inferno, principado, potestade, hostes infernais que consiga mudar uma palavra de Jesus liberada. Provo na Bíblia para você. A Bíblia diz que o centurião chega até o mestre e diz, eu tenho um servo meu enfermo em casa. Jesus olha para ele e diz, vamos até lá. O centurião olha para Jesus e diz, não, eu também entendo sobre autoridade, sobre poder. Se você disseres uma palavra, o meu criado vai ficar sarado, curado, neste exato momento. Então Jesus libera uma palavra, e quando Jesus libera a palavra, querido, o milagre acontece. Agora olha que interessante, eles estão no barco, eles entram no mar, e quando eles entram no mar, a tempestade se agita, a tempestade se apresenta. O começo é gratificante, é empolgante, eles entram alegres, comentando um com o outro sobre o milagre que eles viram na beira da praia. Agora Jesus, dando a ordem a eles passarem para o outro lado, quando eles estão no meio, a Bíblia diz que vem o vento, vem a tempestade, o vento é contrário, o mar está bravio, eles são experientes de mar, mas o desespero pega. E o interessante é que Jesus não estava com eles no barco, mas a palavra estava liberada. Vocês vão chegar do outro lado. Aconteça o que acontecer, apresente-se o que se apresentar. Não tem tempestade, não tem vento, não tem mar bravio que impeça a igreja de passar para o outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda uma coisa nesta tarde. Jesus despede, põe eles no barco, fica no monte observando, orando, despede-se da multidão, ele vai ao monte, lá no monte, o monte fala de lugar alto. Jesus está de cima observando o barco. E o que é que chama a atenção de Jesus nesse texto? O verso 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar. E queria passar adiante, mas o interessante é que o que chamou a atenção de Jesus é o começo do verso 48. E vendo que se fatigavam a remar. Ou seja, está no meio, tempestade, vento, água entrando no barco, as pessoas gritando de desespero, rema 1 metro para frente, a água joga 2 metros para trás. Mas eles olhavam um para o outro e diziam, a gente não para de remar, a gente não deixa de remar, pode não ser 30 remadas igual era no começo, está remando 5 só, mas eu não desisto. Então a vontade de vencer era maior do que a vontade de perder. Então Jesus olhou e disse, se você tem vontade, eu estou te observando, glória a Deus. Então Jesus estava olhando a vontade de vencer. Tinha vontade de voltar? Tinha. Tinha vontade de parar? Tinha, mas a vontade de continuar sempre é maior, sempre é maior, sempre é maior. Então a Bíblia vai dizer que quando o vento contrário vinha, batia, a Bíblia vai dizer que por mais que eles pensavam em olhar para trás, a palavra de Jesus estava ecoando no som dos seus corações, dizendo, vai, continua, anda mais um pouco, anda mais uma milha. Mas olha que interessante, para nós já encerrarmos essa palavra, mas quando eles ouviram andar sobre o mar. O texto está dizendo no verso 48 que Jesus se aproximou deles. Jesus não entrou, Jesus se aproximou, andando sobre o mar. Olha a expressão, querido, para nós nessa tarde aqui, só imaginar a grandeza do Deus que nós servimos. O texto está dizendo que Jesus veio andando sobre o mar. Por que é que Jesus, tendo o poder que tem, não podia se teletransportar do monte para dentro do barco? Por que é que Jesus assim não fez? Eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, e eu quero compartilhar contigo nesta tarde. O que é que estava causando medo neles
desespero neles, o que estava apavorando eles, tirando a paz, a tranquilidade, tirando o sono, o que era? O mar bravio, a dificuldade, a tempestade, o vento. Aí Jesus agora resolve estar observando eles lá de cima, a vontade de vencer. Aí Jesus, espera, eu vou me apresentar, eu vou entrar em cena. E de que forma que Jesus vem? Jesus não vem voando, Jesus vem andando sobre as águas. Aí Jesus vem andando no meio da tempestade. Sabe o que é que Jesus está ensinando para nós nessa tarde, irmão? Que não tem tempestade, problema, luta, dificuldade nesta vida, que Ele não entre para nos socorrer. Oh, glória a Deus. Segundo, aquilo que causava medo neles era o vento e o mar. Jesus está dizendo, aquilo que te causa medo está debaixo do meu pé. Pode olhar o texto, porque Jesus veio andando sobre o mar. Então eu acredito que aonde Jesus andava, o mar acalmava. E Jesus está dizendo para eles assim, vocês não estão entendendo, mas eu estou andando por cima do problema que você está passando. Jesus está dizendo assim, eu ainda tenho controle sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora olha que interessante, Jesus andando sobre o mar, eles olham para Jesus e falam, fantasma. Por quê? Porque um dos atributos da luta, um dos atributos do problema, da dificuldade é este. Ele vai deixar a nossa visão turva. Se você analisar a tempestade, quando ela está no seu poder, no seu auge, se você estiver dirigindo o seu carro na BR, e você estiver em extrema velocidade com a tempestade, você liga o limpador no último da velocidade, mas você não consegue eliminar toda a água. Então nós entendemos que a tempestade na sua intensidade, o que é que ela faz? Ela causa ofuscação. Ela vai ofuscar a visão. Então a tua visão vai ser distorcida. Aí você, aonde Deus está no meio, você não está vendo Deus no meio. Então eles olharam para Jesus e quem estava vindo, está o texto dizendo, era Jesus que estava vindo no meio da tempestade, mas eles viram o quê? Fantasma. Porque a luta e o problema sempre distorce a visão. Aí Jesus olha e fala para eles assim, olha que interessante o texto, quando eles olham o que é fantasma, a primeira coisa que é, quando você está desesperado na prova, é gritar. Por quê? É instinto, você vai gritar para ver se alguém te ouve para ter socorro. Aí Jesus olhando para eles, olha o versículo de número 50. Porque todos o viram e perturbaram-se. Jesus olhou que eles estavam perturbados, mas logo falou com eles e disse-lhe, a melhor coisa que tem no meio da prova é ouvir a voz de Jesus. Oh, glória a Deus. A melhor coisa que tem é você saber que no meio da tempestade, do vento, o mestre ainda está ecoando a sua voz no meio de tudo. Olha que coisa linda. Então ele chega e o que é que Jesus vai falar para eles? Jesus não fala o que eles querem ouvir, Jesus fala o que eles precisam ouvir. E o interessante é, mas logo falou com eles e disse-lhes, olha a palavra de Jesus nessa tarde para o teu coração, minha querida e meu querido irmão. Tende bom ânimo. Olha que coisa grande. Tende bom ânimo. Não tem coisa melhor, querido, do que o ânimo. Tem luta, tem problema, pode estar passando dificuldade, a despensa está vazia, está desempregado, a enfermidade chegou. Mas Jesus está dizendo, se você acordar de manhã e com um ânimo, pode ter certeza que vitória vem. Vitória vem. Tende bom ânimo. Não deixa o diabo, não deixa a luta, não deixa a prova tirar a tua alegria. Não deixa o diabo roubar o teu sorriso. Não deixa o diabo roubar aquilo que contagia as pessoas que estão ao seu redor. E a palavra dele, além de dizer tende bom ânimo, ele vai dizendo assim, sou eu. Oh, aleluia. Tende bom ânimo, sou eu. Sou eu quem? Eu quem te resgatei, eu que tenho poder sobre a tempestade, eu que faço o morto reviver, eu que expulso a enfermidade, eu que pego na tua mão, te carrego no colo, eu que sou a tua sombra, a tua direita, é eu quem te guardo, é eu quem não durmo, é eu que estou ao seu lado todos os dias até o arrebatamento da igreja. E ainda ele encerra o verso de número 50 dizendo, não te mais. É forte. Então nessa tarde a palavra de Deus ao seu coração é isso. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. E o verso 51 diz, e subiu para o barco a estar com eles. Aí eu quero falar para você que não é ainda do reino, que não aceitou a Jesus como suficiente salvador da tua vida. Nessa tarde eu encerro com esta palavra para a tua vida também. Quem sabe você sintonizou o carro, você está andando com ele, caiu nessa programação, neste horário, nesta tarde, você está passando de viagem. E você não é do reino, você ainda não aceitou a Jesus. E você está passando por vento, tempestade na tua casa, no teu casamento, está passando ali no teu serviço, e você está desesperado, quem sabe, dirigindo o carro ou em casa. A palavra de Jesus também te alcança nesta tarde dizendo que o vento e a tempestade só se aquieta, olha o texto, e o vento se aquietou entre si, quando Jesus entrou dentro do barco. Quer ter paz na tua casa? Quer restaurar teu casamento?
quer ter alegria, convide Jesus para entrar no barco, mas não convide ele para ser um tripulante. Convide Jesus para ser o comandante do teu barco. Nesta tarde, esta palavra deixou no teu coração. Agradeço a oportunidade e quero encerrar com uma oração em nome de Jesus.